Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais um programa do Desenvolve Vale. Vocês já perceberam que hoje eu estou num espaço diferente, porque nós estamos aqui na Serra da Mantiqueira, em Campos do Jordão, nesse estúdio maravilhoso da TH+, SBT e Nova Brasil FM, falando um pouco de um assunto que todo mundo gosta, turismo, porque turismo também é desenvolvimento. E o Desenvolve Vale tem um compromisso com o desenvolvimento, com a nossa região, com o Vale do Paraíba, com o Litoral Norte e, claro, que com a Serra da Mantiqueira. Quem que não gosta? E hoje eu tenho o privilégio de estar aqui com uma autoridade pública, uma pessoa que tem pensado e se dedicado na política pública do Estado de São Paulo, do governador Tarcísio, para a questão do turismo. Roberto de Lucena, um prazer participar do nosso programa, que é o secretário estadual de turismo aqui em São Paulo. Prazer grande. Grande prazer falar com você, com essa seleta audiência. Hoje nós estamos iniciando aqui a nossa temporada de inverno, o nosso festival de inverno, em toda a Serra da Mantiqueira, a partir de Campos do Jordão, com muito otimismo, muita alegria. E esse ano, assim, todo mundo muito entusiasmado. É uma temporada muito promissora, um grande prazer falar com você. Muito legal. Secretário, só de fazer parte de um governo como o do Tarcísio, a gente já sabe que são pessoas camisa 10, né? A gente tem percebido aí que o governador tem tido uma atuação aí muito firme de austeridade, com os compromissos assumidos em campanha. E o turismo, ele passa a ser algo também que é um momento de lazer, que movimenta muito a economia. E quais são as expectativas agora, o senhor como comandante da pasta de turismo, para o nosso estado de São Paulo? Bom, turismo em São Paulo é uma economia pujante. O governador Tarcísio de Freitas entende o turismo como uma das principais alavancas de desenvolvimento econômico para o estado. Para você ter ideia, nós já representamos quase 10% do PIB do estado. Então nós estamos falando da 21ª economia do mundo, São Paulo. E nós estamos falando que dessa 21ª economia do mundo, 10% desse PIB é turismo. E nós estamos falando aproximadamente de 340 bilhões de reais. Se o PIB do turismo de São Paulo fosse o PIB de um estado, ele seria equivalente, por exemplo, ao PIB do estado do Goiás. Então é uma cadeia que produz 2.400.000 empregos diretos e indiretos, tem um impacto econômico e contribui, representa no PIB quase 10%, e nós estamos com um potencial de desenvolvimento, de crescimento muito grande. O governador Tarcísio aposta nisso, o governo de São Paulo aposta nisso, o turismo é a bola da vez. Sem dúvida, e a gente às vezes pensa em turismo, só pensa na curtição, né? Mas com esses dados que o senhor traz aqui, nos leva a uma reflexão importante do quão isso é importante para a economia, né? Geração de emprego, novas receitas para cidades, estados e tudo mais. Agora, do ponto de vista, falando um pouco do Vale do Paraíba e Campos do Jordão, hoje, apesar de serem regiões não totalmente interligadas, mas existe uma sinergia do que acontece em São José dos Campos, do que acontece no litoral, em Campos do Jordão. É possível pensar numa política pública integrada para essa região? Claro, e é só isso que funciona. Está aí exatamente em nós encontrarmos essa sinergia, o resultado que nós vamos produzir juntos. Você falou, quando se pensa em turismo, se pensa em curtição. E é exatamente isso. É a experiência, o turismo é a felicidade. O turismo é o gosto, é o paladar, é a gastronomia, são os cheiros, são as cores. Quando uma cidade quer investir no turismo, ela se embeleza, ela capricha na sua zeladoria. Com isso, a cidade fica melhor para quem mora nela e fica, evidentemente, melhor para quem a visita. Então, do lado de lá dessa curtição, dessa experiência, tem o quê? Tem a economia, porque na medida que o turismo se movimenta, você vai ocupar a rede de hospedagens, os meios de hospedagens, os bares e restaurantes,
o comércio da cidade é ativado. Então você tem como resultado nesse movimento de curtição de experiência o produto da economia. Ele produz riquezas, ele gera riquezas, a economia na veia. Sem dúvida nenhuma, a gente sabe do potencial. Às vezes as pessoas falam, não, eu vou viajar, vou para o exterior. Ótimo, é legal, mas vamos conhecer o Brasil primeiro, né, secretário? Eu, há pouco tempo atrás, convidado para um passeio de barco ali no litoral, você anda 5 minutos de barco, assim, pode ter lugar mais bonito, mas é fantástico o nosso litoral norte, né? As belezas naturais que já existem. É incrível. E você há pouco falava sobre essa sinergia entre Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte. Nós estamos no coração de uma região muito rica. Nós não somos monotemáticos. Então muitas pessoas saem daqui para um outro estado ou até para um outro país, para um destino, para um atrativo. E nós temos aqui a felicidade de termos serra, para quem gosta da serra, a exuberância dessa natureza. Aqui nessa região da Mantiqueira, o turismo cultural, bem pertinho de nós, nós temos o Museu Cardê, por exemplo, que é um dos mais completos e um dos melhores do gênero no mundo. Não existe nada parecido no Brasil. Fala um pouco desse museu, secretário. Museu Cardê é um museu de veículos, de automóveis antigos e raros, mas que combina essa paixão pelo automobilismo com a arte, com a cultura, com a história, com a tradição. E eu quero afirmar que não existe nada parecido no Brasil. Eu tenho visto falar muito, não fui visitá-lo, acho que é recente, mas já está na pauta, viu? Precisa ir. Está aqui para quem está nos assistindo na cidade de Campos do Jordão. Exatamente. Perfeito. Então nós não somos monotemáticos. Você tem cultura, você tem gastronomia, você tem turismo ecológico, turismo religioso, você tem praia e algumas das praias mais lindas do Brasil aqui no litoral norte. Tudo isso concentrado em história, tudo isso concentrado numa região. Perfeitamente. Secretário, nós vamos ter que ir para um breve intervalo comercial, mas fantástico, tantas dicas importantes aqui sobre o turismo. Estamos conversando hoje com o secretário de Estado, Dr. Lucena, trazendo aqui informações extremamente importantes. Vamos para um breve intervalo comercial, voltamos em seguida. Muito bem, estamos de volta hoje aqui no programa do Desenvolve Vale, nesse estúdio maravilhoso aqui, porque nós estamos no estúdio de inverno da TH+, SBT, em Campos do Jordão, porque é preciso mostrar as belezas naturais que esse inverno, do que a nossa região tem para todos vocês. E hoje eu conversava e continuo agora com o secretário de Estado, Roberto de Lucena, que é o secretário de Estado de Turismo. Falávamos no primeiro bloco, secretário, tantas belezas aqui, né, tão perto, né? Eu não sou contra as pessoas viajarem para o exterior, pelo contrário, faço isso também, acho fantástico. Mas o Brasil é maravilhoso. E o estado de São Paulo, né? A gente percebe, por exemplo, o Rio de Janeiro. Não queremos criticar o Rio de Janeiro, mas quantas pessoas estão deixando de ir para o Rio de Janeiro pelo problema da segurança? Quem que vai passear estando preocupado se vai ser assaltado, se vai ter arrastão, se vai ter isso, vai ter aquilo? Eu sou o mesmo que deixei de ir para o Rio de Janeiro enquanto aquilo nos organizar melhor. No estado de São Paulo existe uma parceria com a segurança pública para garantir, porque essas cidades acabam recebendo estruturas gigantes de pessoas, né? O lado da segurança, para quem está nos ouvindo, o estado de São Paulo, tanto no litoral como aqui na Serra da Mantiqueira, existe um olhar conjunto com a segurança pública? Para você ter ideia, somente nessa temporada são esperadas mais de 1,5 milhão de pessoas que estarão na Serra da Mantiqueira, que estarão frequentando o Festival de Inverno, que estarão curtindo a nossa temporada de inverno. São Paulo, o ano passado, 49 milhões de pessoas estiveram fazendo turismo pelo estado. Neste ano de 2025, as projeções sinalizam que nós teremos um recorde, 51 milhões de pessoas. É claro
que isso tudo combina uma série de fatores. A infraestrutura de São Paulo, que é imbatível. São Paulo tem a melhor infraestrutura do Brasil, as melhores rodovias, os aeroportos, os maiores, mais estratégicos, o maior porto da América Latina. Então nós temos uma boa infraestrutura. Nós temos também belezas naturais extraordinárias. Mas nós temos aqui um governo comprometido com a segurança pública e que vem fazendo a lição de casa. A publicação dos dados da segurança pública para esse ano indicam que São Paulo é o estado mais seguro do Brasil. Nós temos em São Paulo, cada publicação de dados da segurança, você vê despencar os índices da criminalidade. O esforço do governador Tarcísio de Freitas como grande líder desse projeto, deste programa de Estado para enfrentar a criminalidade, o crime organizado, a capacidade e a competência do secretário Derrite à frente da Secretaria de Segurança Pública, dando um show, a atividade coordenada entre a segurança pública e aí comandada por essa pasta, juntamente com os municípios. Então, nós estamos dando passos firmes, sólidos, largos, em direção a sermos cada vez mais um estado seguro, um ambiente seguro para quem mora em São Paulo e para o turista. Sem dúvida, e para o turista isso é importante, né, secretário? Porque quando você está num ambiente que você está descansando, você relaxa, né? Agora, se tiver que ficar preocupado com uma série de estrutura de segurança, acaba perdendo um pouco do glamour do que é o descanso, né? Secretário, e me fala uma coisinha, hoje o empreendedor, não olhando do ponto de vista do turista agora, olhando de quem acolhe o turista, porque esses também são grandes empreendedores, porque muitas vezes a praia depende do sol, o inverno depende do frio, e ele está sempre disposto o ano inteiro ali para acolher esse turista. Existe alguma política de apoio de crédito a esse empreendedor, dono de uma pousada, um restaurante, um hotel, um café, que também passa a ser fundamental para quem está usufruindo do turismo, né? O nosso respeito muito grande a esses empreendedores. Claro. Primeiro, o governo do Estado de São Paulo, ele investe na melhoria da infraestrutura turística dos municípios, transferindo recursos do seu tesouro para os municípios turísticos para que eles estejam cada vez melhor investindo na infraestrutura turística. Segundo, o governador Tarcísio determinou e nós estruturamos o maior programa de crédito turístico do país. Esse crédito atende os municípios, mas atende também esse empreendedor. Ele atende a iniciativa privada. Nós estamos falando de uma linha de crédito que tem 20 parceiros públicos e privados que ofereceram produtos, créditos de forma qualificada, com até 3 anos de carência, até 10 anos de amortização. São 6 bilhões de reais em 4 anos. 2 bilhões e 100 milhões foram emprestados, garantiram projetos turísticos no primeiro ano do Creditur. Nós temos aí, Desenvolve São Paulo, mais 20 parceiros garantindo mais 4 bilhões de reais até o final de 26. O acesso é o Desenvolve São Paulo, para quem está nos assistindo? Não, o acesso é o Creditur. Creditur. Creditur é uma coordenação dentro da Secretaria de Turismo. Esse empreendedor se conecta ao Creditur, o Creditur faz uma análise do projeto, da essência do projeto, e aí ele distribui, ele conecta o projeto a esse parceiro que tem o melhor atendimento para aquela necessidade. Excelente. Então você, empreendedor, fique atento ao Creditur, porque isso é importante, né, secretário? Porque acaba, e até melhor que eu acho que não está pelo Desenvolve São Paulo, a gente sabe que o Desenvolve São Paulo tem toda uma política de apoio ao empreendedor, mas às vezes eu acho um pouco burocrático. Mas o Desenvolve São Paulo está no Creditur. Está junto. Ele é o eixo desse programa, é o Desenvolve mais 20 parceiros que compõem o Creditur, que é um hub. O Creditur não empresta o dinheiro, ele é um hub. Ele orienta para chegar lá. Orienta e conecta o projeto a quem quer emprestar o dinheiro. Porque às vezes a gente tem pessoas que não são tão estruturadas para um projeto
e são ótimos comerciantes, ótimos empreendedores. Então eu tenho defendido muito isso, inclusive com o Desenvolve SP, diminui um pouco a regra burocrática ou ponha pessoas para auxiliar. Porque assim, às vezes a pessoa é boa no que faz, mas não sabe fazer um projeto, né? E às vezes perde uma oportunidade de crédito que aquilo pode ser fundamental para o negócio dele. Mas, secretário, você viu que o nosso comercial ele chega rápido, né? Já está chegando de novo aqui, então eu vou pedir licença para o senhor. Vamos para mais um breve intervalo comercial e voltamos em seguida. Muito bem, de volta. Hoje conversando com o secretário de Estado Roberto de Lucena, secretário de Turismo do Estado de São Paulo. E aqui nesse ambiente maravilhoso, né? Vocês estão vendo aqui, olha, é o estúdio de inverno da TH+, SBT, junto com a Nova Brasil FM. Essa TV é fera. Ela não fica só lá em São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Ela vai para o Litoral Norte, ela vem para a Serra da Mantiqueira. Isso é a verdadeira TV regional. Então, gente, o que estávamos falando aqui no primeiro bloco? A importância do turismo, do empreendedor, do turista estar seguro, de tudo mais. Agora, o São José dos Campos, durante muito tempo teve um aeroporto lá que a gente chorava de ver uma pista de 3 quilômetros, recebeu o investimento da Copa do Mundo para receber avião e não parava lá. E no movimento do então prefeito Felício Ramute, hoje vice-governador de São Paulo, foi concedido para iniciativa privada. E aí sim a coisa começou a andar. E já está tendo ali, secretário, 3 voos de carga que vêm de Miami, já temos 4 voos para o Rio de Janeiro no modelo Hub pela Gol. Agora, nós que moramos aqui na região sempre estamos pensando, puxa vida, e para o turismo, né? Podemos ser origem também, né? A pessoa vem com um voo fretado, vai para o litoral, vai para a Serra da Mantiqueira. É possível pensar nesse aeroporto como uma alternativa também para receber esses voos de forma orientada ao turismo? Sem dúvida. Hoje, o aeroporto de São José dos Campos, que está cada vez mais alcançando números atrativos, interessantes, está se desenvolvendo. O aeroporto de São José, ele conecta o Vale do Paraíba e essa região através do Galeão a 39 destinos nacionais e também destinos internacionais. Mas, com o fortalecimento dessa rede, o crescimento da demanda, é possível que nós tenhamos, a partir de São José, outros destinos e, na medida que tenhamos outros destinos, possamos também trazer turistas de outros lugares diretamente para São José dos Campos, visitando a nossa região. Então nós temos aqui, neste ecossistema, nós temos o litoral norte, nós temos a Serra da Mantiqueira, nós temos o Vale da Fé, o Vale Histórico, o Vale do Paraíba. Estamos muito perto de São Paulo, muito próximos a São Paulo. O que nós temos aqui no único ambiente, eu não conheço, eu não me lembro de outra região do Brasil que tenha. Então, o potencial de crescimento, de desenvolvimento e com isso de oferta de novos voos captados aqui para São José é muito grande. Muito bom. Inclusive, secretário, o senhor que tem força política como secretário de Estado de um estado tão forte como é São Paulo, eu posso garantir que o setor privado está pronto para apoiar qualquer companhia aérea, está pronto para apoiar grandes empresas, estão prontos para a gente poder fazer um apoio a um voo fretado, fazer esse movimento. Nós queremos ver o aeroporto de São José decolando e pousando o tempo todo. Esses dias estive com o presidente do aeroporto, que está fazendo um fantástico trabalho. Aliás, a Gol veio dentro de uma linha muito legal de incentivo do próprio Estado, né? Que teve uma política pública. Por isso que eu falo, gente, política pública é ela que movimenta. Exatamente. O governador Tarcísio de Freitas, 10 dias após assumir como governador do estado, garantiu a redução do imposto do ICMS sobre o combustível para que as empresas aéreas pudessem aumentar a oferta, aumentar a conectividade em São Paulo. Com isso, o primeiro aeroporto que nós colocamos para dentro do sistema
foi São José dos Campos. E eu ouvi isso do próprio aeroporto mesmo, que foi esse movimento que fez a motivação da companhia aérea ter ido para lá. Então isso é muito importante. Nosso tempo passa rápido mesmo. Secretário, mas eu não queria deixar de citar. Aparecida do Norte se tornou, não podemos nem chamar de um turismo regional, né? Porque é impressionante como tem crescido o turismo religioso em Aparecida, em Cachoeira Paulista também, que tem a Canção Nova. É um olhar muito legal isso aí. Guaratinguetá, todos ali. Realmente é algo crescente, né? A rodovia Dutra, a gente até fica preocupado, porque o pessoal fica andando ali, tem que tomar muito cuidado. Infelizmente, às vezes tem acidentes ali, por mais cuidado que todos tenham, mas é um foco muito importante, né, secretário? Ali você tem Aparecida, você tem Guará, Frei Galvão, você tem Cachoeira Paulista, Canção Nova, você tem Canas, a sede do movimento católico carismático nacional. Esta região nós chamamos de Vale da Fé. Esta região recebe 16 milhões de visitantes por ano. Olha só, que maravilha. Então, nós estamos falando da capital da fé do Brasil. Ao mesmo tempo que nós estamos hoje aqui em Campos do Jordão, estamos falando de uma das capitais do turismo no Brasil. Olha o potencial desta região. Sem dúvida. Não é o potencial dessa região. Perfeitamente. Secretário, nosso tempo acabou. Eu quero agradecer muito. É uma entrevista de muito conteúdo com quem realmente a gente sabe que conhece. Estamos aqui, telespectador, em Campos do Jordão. Venha aproveitar ainda esse inverno aqui, realmente com muita infraestrutura para o turista. E a gente teve essa oportunidade de ouvir um pouco mais aqui ao lado do secretário Roberto de Lucena, secretário de Estado de Turismo, no nosso estúdio de inverno da TH+ SBT. Muito obrigado, secretário, um prazer muito grande. Prazer aqui. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Junto ao Estado de São Paulo. Muito obrigado, um abraço a todos. A você, telespectador, muito obrigado pela sua audiência e fique agora com SBT Brasil.